Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes. Vamos dar início a mais uma edição do programa Economia Viva. O debate desta semana tem a ver com a questão dos rendimentos aqui em Cabo Verde. Neste programa vamos procurar entender, quando falamos de e em rendimentos, do que estamos a falar exatamente, mas também vamos procurar saber como é que estamos em termos de renda. Hoje temos um formato diferente, para além do Amílcar Monteiro e do Avelino Bonifácio. Temos uma convidada especial, a analista Rosário da Luz. Cumprimento-a. Rosário da Luz, bom dia. Bom dia. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer estar aqui. E gostaríamos de tê-la aqui mais vezes. Com todo o prazer. Muito bem. Você lá em casa já sabe, o debate é aberto ao público. Sintonize-nos 89.9, 94.4. Aqui na praia, em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio Fogo, faça 99.6 e 94.4. Em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, faça 96.7. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também através do online, www.radioalfacv.com. Poderá ainda ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95 930 30 05. Bom dia, Amílcar. Bom dia. Mais uma vez, obrigado. Avelino Bonifácio, bom dia. Bom dia. Pergunto-vos primeiramente, pergunta para todos, naturalmente, Amílcar, Rosário e Avelino, pergunto-vos o seguinte: quando falamos em rendimento familiar, falamos do que concretamente? Como caracterizar o rendimento do cabo-verdiano ou o rendimento em Cabo Verde, se quiser? Comece por si, Rosário Luz. Quando falamos do rendimento, falamos do que concretamente? Eu acho que falamos do bolo, digamos, de poder de compra que cada família tem e que não é limitada pelo seu salário. Digamos assim, muita gente pensa que rendimento é salário, mas rendimento não é salário. Rendimento são os salários, os subsídios indiretos, tipo, se o governo subsidia a escola do teu filho para ela de ser muito mais barata, ou então tu não pagares propinas, eu imagino que isso pode não estar escrito no rendimento, mas é parte daquilo, da riqueza que o cabo-verdiano usufrui. Portanto, eu gostaria de que nós focássemos em todos estes aspectos daquilo que permite uma pessoa consumir os bens e serviços que são essenciais para a sua vida. Eu acho que é aqui. Está de acordo ou é ainda mais abrangente? Sim, do ponto de vista muito prático, muito compreensível, portanto, é o que Rosário acaba de dizer. Do ponto de vista mais conceptual, digamos, o rendimento advém da distribuição daquilo que é o produto nacional bruto, que é um pouco diferente do produto interno bruto, porque inclui o produto interno bruto mais todas as receitas que um Estado, portanto, produz ou adquire fora do território nacional, no entanto, dividido pela população, pelo total da população nacional. Ou seja, se nós levarmos em conta a situação concreta de Cabo Verde, temos o rendimento por pessoa, portanto, conceptual, o rendimento per capita na ordem de 46 contos por mês. Isso porque, de acordo com as previsões do Banco de Cabo Verde feitas no seu boletim estatístico referente ao mês de julho deste ano, que faz estimativa com base nos dados de dezembro de 2022, o rendimento nacional bruto per capita em Cabo Verde está na ordem de quase 500 contos por ano, o que a dividir pelos 12 meses dá sensivelmente 46 contos por pessoa. Esse é o teórico. No entanto, levando em conta de que há uma
discrepância muito grande entre os níveis salariais aqui em Cabo Verde. Portanto, estamos a falar de pessoas com rendimentos em termos de rendimento financeiro, portanto, de pensão social, que está na ordem de 6 mil escudos mês, e temos pessoas com rendimentos superiores a 500 contos. Portanto, estamos a falar de quase uma diferença de quase 100 vezes mais. Mas mesmo considerando a média do rendimento nacional per capita, portanto, estaremos com rendimento financeiro, não é? Estaremos com pessoas com rendimentos máximos de quase 10 vezes mais o rendimento médio nacional. Já vamos espreitar esses aspectos particulares. Amílcar Monteiro, estás de acordo? Não, só acrescentar que rendimento também é lucro, é juros de poupança, é outras fontes de receita que a família ou a unidade económica detém. Eu acho interessante começar o debate pela definição do conceito, porque, na verdade, eu preparei-me para o debate na perspectiva da política de rendimento, porque eu acho que isso é que importa discutir. Um país pequeno, onde o bolo para dividir para todos é pequeno, tu tens que ter uma política de rendimento que não depende do partido no poder. Portanto, que é um consenso de Estado que envolve redistribuição de renda, que envolve benefícios sociais, portanto, envolve um conjunto, envolve políticas económicas, envolve treinamento, educação. Portanto, é a política de Estado que, no caso, em Cabo Verde, não está explícita, mas o Estado tem o INPS a funcionar. Há várias instituições que funcionam dentro dessa política de rendimento. É interessante, por exemplo, notar que em Angola, o partido no poder definiu que, portanto, que iam formar uma elite endinheirada, que iam enriquecer uma elite, e essa elite ia criar empregos para todos. Portanto, a política de redistribuição da riqueza por via de grandes empresas formadas por angolanos. Até há pouco tempo, formar uma empresa angolana em Angola era mandatório na lei, que tinhas que ter um sócio angolano. Em Cabo Verde, mesmo que não tivesse capitais. Nós chegamos ao atual estágio, mesmo que não tivesse capital, mas tinha que ter um angolano com 35%. Nós chegamos ao atual estágio onde a política de rendimento não é clara, mas no passado ela foi mais clara. Portanto, depois da independência havia uma política de redistribuição de renda, mas nós estamos a falar de uma época onde a economia era muito pobre e, portanto, os salários eram baixos. Depois da abertura económica, nós tivemos uma situação onde houve uma espécie de liberalização da economia como um todo em relação a essa política de rendimento, mas que criou uma elite, sim, endinheirada também, mas não há verdadeiramente os sindicatos não participam nessa negociação. Os sindicatos estão cá a discutir 1%, enquanto toda a outra estrutura do Estado beneficia de aumentos muito superiores. Enquanto os sindicatos há anos que não conseguem chegar a um patamar de pelo menos de 1000 escudos por dia, de 30 contos por mês. Já vamos ver essas reivindicações sindicais, quanto mais não seja porque, enfim, decorreu há dias o Conselho de Concertação Social, justamente para aceitar esses aspectos salariais, e, enfim, que pelos resultados que eu tenho não foram tão bem conseguidos na linha do que os sindicatos queriam. O que eu gostaria que vocês me dissessem agora começo por si, Amílcar, que me dissesse que se o rendimento que temos é bom ou se é apenas bom para uns e maus para outros. Não, em Cabo Verde a política de rendimento é quase que pela forma como os impostos são cobrados, pela forma como portanto, o salário mínimo portanto, pela estrutura que nós temos no país, parece que a política de rendimento mantém os salários em baixa. Portanto, Cabo Verde tem uma estrutura de salário baixa, não consegue reter mão de obra e não atrai mão de obra externa interessada em trabalhar em Cabo Verde. Portanto, no modo geral, eu trabalho em Cabo Verde há 20 e tal anos e não houve um aumento substancial do rendimento portanto, para a população. A média nacional é de 30 contos. Se calhar temos aqui um problema interno por resolver, já vamos ver esse aspecto. Avelino, qual é a tua opinião? O rendimento é apenas bom para alguns e penoso para outros? Pegando na questão da política de rendimento, eu acho que a política de rendimento em Cabo Verde, neste momento, é uma política muito difusa. Não existe, de facto, uma política estruturada de rendimento. Mas existe, mas não de forma estruturada. Portanto, uma política estruturada de rendimentos aqui no país.
eu entendo que deveria ser um dos grandes consensos que, a nível do acordo tripartido, mas também com os partidos do arco do poder, portanto, fazia todo sentido que houvesse um consenso de longo prazo para que houvesse uma política de rendimentos com objetivos, com metas traçados e que independesse dos governos suportados por um ou outro partido. Entretanto, a nossa democracia ainda não nos permitiu chegar ao estágio em que o diálogo seja possível, daí a razão porque eu entendo que não tenha havido consensos no Conselho de Concertação Social, porque na verdade acredito que a decisão já tinha sido levada bem tomada. Rosário da Luz, na mesma linha, e acrescento-lhe mais um elemento, ao que parece essa discrepância dá-se não só dentro do Estado na mesma categoria, e também essa diferença está entre o Estado e o privado na mesma categoria. Não... Vai ter que repetir a questão, desculpa, não percebi repito. exatamente Sim, o que essa discrepância salarial, o salário ser bom para uns e uns penoso para outros, dá-se não só a nível entre o Estado e o privado, mas dentro do próprio Estado na mesma categoria. Exato, ok, já percebi. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar tanto o Avelino como o Amílcar numa questão que é a política de rendimento. E é assim, o Amílcar disse que a política de rendimento deve ser do Estado e não depender do partido que está no poder. E o Avelino amplificou o conceito dizendo que essa política de rendimento a nossa democracia tem que chegar a um ponto de maturidade onde o Estado consegue funcionar para além do partido no poder e um acordo de concertação, de verdadeira concertação social, produzirá mais rendimento. Eu tenho muitas dúvidas por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não acredito que o problema da falta de política de rendimento seja técnico. Ele é um problema fundamentalmente político. O que é que isso significa? Isso significa que não há uma política de rendimento porque ela não interessa o partido no poder. E o Estado está formatado para funcionar segundo a vontade do partido no poder. O que é que nós temos? Nós temos deputados que deveriam supostamente representar o seu constituinte. Ou seja, nós temos uma forma orgânica de regionalismo, mas ela é apenas teórica. Porquê? Ela é teórica porque, de facto, o deputado de São Vicente, da Boa Vista, de Santo Antão, não representa quem votou nele, representa o partido ao qual ele se pertence. Temos uma regionalização partidária, não é? Temos uma regionalização orgânica que não é acionada, que não funciona, ela não é funcional. Portanto, ela funcionaria. Nós pararíamos de falar em regionalização se os deputados pura e simplesmente fizessem o seu trabalho e representassem quem votou neles e onde, em vez de representarem o partido no poder. Isso não funciona. E antes de nós falarmos de políticas integradas de rendimento, nós temos que focar essa questão fundamental, que é o seguinte: o Estado não quer, até haver vontade política, isto não vai acontecer. Portanto, nós podemos falar de que seria ideal ter um acordo tripartido, que seria ideal que o Estado pudesse ter uma política integrada, mas enquanto nós não focarmos o facto da nossa democracia ser disfuncional, porque o que nós elegemos são maiorias partidárias que acabam sistematicamente com o PSV e com o MPD, acabam sistematicamente numa ditadura da maioria que só interessa a si próprio. Essa é a primeira questão. Portanto, política de rendimento, ok, vai ser muito giro ter uma política técnica de rendimento. Antes disso, temos que ter uma democracia funcional capaz de a implementar. Segundo, nós temos um trabalhador pouco produtivo. Nós não temos rendimento porque temos um trabalhador pouco produtivo. Por um lado, nós temos a parte ministeriável, que quando está no privado é PCA e ganha 500 contos por mês. Por outro lado, nós temos aquele mau aluno que a escola não ensinou matemática, não ensinou ciências, não ensinou a falar inglês, não ensinou a falar francês. A minha mãe estudou alemão na década de 50 no Liceu de São Vicente, quando Cabo Verde não tinha um turista alemão para formar quadros para os receber. E o que é que acontece agora? Que nós temos centenas de milhares de turistas alemães por ano. Não há um dos 1000 liceus que já foram implementados em Cabo Verde que ofereça alemão, espanhol, italiano
oferece inglês e francês, mas os alunos saem sem poder ler uma frase. Portanto, quando este trabalhador sai do 12º ano dos liceus, ou ele vai para uma universidade fora e volta com capacidade de rendimento, ou então ele vai diretamente para uma loja chinesa, ou para as posições mais baixas da indústria hoteleira, servente, no máximo uma recepcionista. Se os nossos trabalhadores fossem mais produtivos, não só eles ganhariam mais aqui, nos empreendimentos privados, que têm que importar muitas vezes competências porque não as encontram cá, como eles seriam muito mais capazes de negociar com o governo e dizer: pessoal, nós somos tão competentes assim como os cubanos são. Médico cubano sai de Cuba e trabalha em qualquer sítio. Porquê? Porque a medicina em Cuba pode estar em determinados aspectos da governação, pode estar no chão, mas o ensino é de altíssima qualidade. Portanto, a Cuba tem que ter muito cuidado, porque se um médico conseguir sair de lá, consegue arranjar trabalho em qualquer sítio. Os nossos trabalhadores saem daqui para irem para a hotelaria, mais uma vez as posições mais baixas, para condutores de autocarros, e saem bem, porque aqui nem esse tipo de produtividade conseguiriam ter, porque nós temos uma relação tóxica entre uma má economia e um péssimo ensino. Mais um ponto só, e é o seguinte, é que esse ensino também é resultado das nossas ditaduras da maioria. Por que é que nós não temos uma escola que ensina alemão, inglês, italiano e espanhol? Porque ninguém pensou nisso. Eles apenas disseram: aquela Ribeira tem que votar em mim, eles são analfabetos, portanto não vão poder julgar a qualidade do ensino que eu lá implemento. Portanto, eu faço um prédio, encho de professores, muitas vezes incapacitados, e quando eles votarem em mim, olha, logo depois vê-se. Deixa-me ouvir o Avelino relativamente a essa discrepância salarial na mesma categoria dentro do próprio Estado e entre o Estado e o privado. Sim, a discrepância salarial em Cabo Verde, e falando na perspectiva do rendimento, temos uma discrepância que aproxima de 100 vezes, não é? Entre o rendimento de um pensionista de pensão social e o rendimento de de uns poucos que estão no topo de um gestor do banco que está agora na moda de rendimentos, não é? E mesmo em relação ao salário mínimo, portanto, que neste momento, se não me engano, está na ordem de 13 mil escudos. 14 mil escudos. 14 mil escudos, com a intenção de subir. No Conselho de Concertação Social avançou-se para 15 mil escudos. Portanto, mas é 2024. Sim, a partir de 2024, sim, exatamente. Para 2024. Portanto, e sem efeitos retroativos. Portanto, há uma discrepância em termos de rendimento muito grande em Cabo Verde, e que essa discrepância ela é grande de forma transversal, não é? Mesmo dentro da função pública, portanto, há uma diferenciação muito grande, e há, sobretudo, aqueles salários, aqueles rendimentos que não são, digamos, visíveis, não é? Portanto, tem-se encontrado sempre forma de fixar salários, portanto, legalmente estabelecidos, mas encontrar sempre mecanismos, subterfúgios para compensar, portanto, aqueles salários que são, digamos, visíveis, não é? Portanto, entre o privado também a discrepância ela é grande, sobretudo porque o trabalhador que não é qualificado, eu sublinho qualificado e não necessariamente instruído, porque eu considero que nós temos um nível de instrução relativamente elevado, tudo tem que ser comparativo, não é? Tudo tem que ser relativo, portanto, o nível de instrução em Cabo Verde é relativamente elevado, mas o nível de qualificação ele é baixo. Portanto, nós preparamos pessoas para serem funcionários, para serem empregados, e não para serem empregados, não para produzirem. Portanto, temos uma disfuncionalidade muito grande no nosso sistema de ensino, qualificação, que eu entendo que precisamos melhorar, colocar a tónica no saber fazer e trabalhar também os aspectos socioprofissionais, no sentido de aumentar a produtividade, porque o rendimento tem que estar obrigatoriamente indexado à produtividade, e a produtividade não depende apenas do saber fazer, há um conjunto de outros
requisitos que têm que estar acoplados para que a produtividade de facto exista, a economia cresça e com o crescimento da economia haja mais e melhor emprego e, consequentemente, mais e melhor rendimento. Amílcar, eu estou a insistir nessa questão justamente porque, enfim, alguma tentativa de igualitarização do salário na mesma categoria entre o Estado e o privado desemboca às vezes em coisas esquisitas. Os chineses, por exemplo, tentaram resolver isso diminuindo o pessoal, ainda que tentando estabelecer um salário mínimo no quadro daquilo que foi exigido, mas com praticamente a redução do pessoal para metade. Enfim, há casos em que pode ter efeito perverso no quadro da economia de Cabo Verde. Pois, mas eu acho que essa é uma questão de fundo. Sim, o Estado ainda continua a pagar mais. Não creio, mas eu acho que essa é uma questão de fundo e que tem N implicações. Se nós ficarmos a analisar os efeitos da política de rendimento, nós podemos enumerar N casos. Mas, no fundo, o Estado tem uma política de rendimento em prática, só que essa política de rendimento normalmente está ao serviço do partido no poder. Quando, na verdade, a política do Estado em Cabo Verde, se nós voltarmos para trás, lá em 75, portanto, tinha um grande alarme. A população era pobre, podia haver fome, podia haver, portanto, grandes crises sociais. Então, a política de rendimento do Estado tinha que distribuir riqueza, tinha que distribuir faimo, tinha que distribuir formas de fazer as pessoas terem algum rendimento, porque senão a população ia passar por problemas. Então, quando nós temos um Estado liberal que ignora as fragilidades da população, portanto, nós temos um paradoxo onde, de um lado, o Estado diz que a economia é liberal, o cidadão pode produzir renda por si próprio, mas no fundo a economia é fragmentada, são 9 ilhas habitadas, desproporcionalmente habitadas, com N problemas de geração de riqueza. Então o Estado tem que intervir, e o Estado interviu. O Estado criou o INPS, há um salário mínimo em prática no país, a educação é quase toda ela subsidiada. Portanto, o Estado tem uma política de rendimento. A questão é qual é que é as metas dessa política de rendimento. Portanto, quando é que a população cabo-verdiana vai atingir um patamar de 10 mil dólares de rendimento? Portanto, qual é que caminho nós estamos a percorrer para chegar lá? Parece que o Estado, que houve um abandono. Há os instrumentos legais, mas não há um diálogo. Parece que a política de rendimento tem um dono. O dono é o Ministro de Finanças e o Primeiro-Ministro. Eles é que dominam a política de rendimento. Ninguém mais tem o poder de sentar na mesa com o Primeiro-Ministro e dizer: não, vamos rever isto, vamos rever o Orçamento de Estado. Porquê que o Orçamento de Estado gasta tanto dinheiro em viaturas? Se você precisa de ir para casa e ir para o trabalho, nós pomos um elétrico quadrado feito no Japão que vai lhe buscar e vai para o trabalho. Porquê que você tem que comprar um carro de 3 mil ou 6 mil contos para levar para o trabalho e buscar no trabalho? Por que tem essa política de rendimento? Essa é uma política exploradora. É uma política que está instalada em Cabo Verde e que é uma política que deriva de uma mentalidade antiga. O país é pobre, mas nós tiramos o nosso quinhão à cabeça. E isso é que tem que mudar. Portanto, a sociedade tem que fazer parte desse diálogo. Eu estive a fazer contas com a forma como o Estado tributa o salário e, portanto, é uma mecânica rentista. À medida que o salário vai aumentando, o Estado vai arrecadando mais. E, portanto, se você é privado e põe o seu salário a 300 contos, você vai estar a pagar mais de 100 contos, a deduzir mais de 100 contos para o Estado. Portanto, você tem uma situação, o Estado é rentista, o Estado vai buscar lá onde você ganha e depois o Estado não redistribui de forma equitativa. Portanto, esse é um problema de fundo. Muito bem. E, Rosário da Luz, a este nível é possível um pacto de regime? Pacto de regime, eu acho que não esteve a ouvir exatamente o que nós dissemos. Acabamos de dizer, nós os dois pelo menos, que é impossível esse pacto de regime porque as políticas do Estado estão instituídas exclusivamente para a corporação. Por exemplo, imagina a minha ilha de São Vicente. São Vicente tem um problema expresso, já manifestado de anos. O MPD ganhou em São Vicente com a promessa da regionalização, que é basicamente o maior investimento na economia de São Vicente. E o que é que acontece? Os deputados do MPD, tal como os deputados da Boa Vista, fizessem aquilo que os americanos faziam, já não fazem porque agora estão numa linha cabo-verdiana, mas aquilo que é que
Se você não inserir o investimento adequado no ensino, uma política de rendimento adequada para o meu constituinte, para o São Vicentino na Ribeira Bota, na Monte Sossego e etc., que eu represento. E se os deputados da praia, se o Safendo não lhe dissesse, se você não fizer isto por mim, eu não voto em si. E o que aconteceria? É que o Estado estaria na perspectiva de não aprovar o orçamento, mesmo tendo uma maioria partidária, porque os deputados de cada zona insistiriam numa política de rendimento adequada para os seus círculos eleitorais. Mas o que é que esses gajos fazem? Não, vocês podem, contanto que me dê uma viagenzinha de vez em quando, um carro e uns 200 contos de rendimento por mês, vocês fazem o que quiserem, vocês façam um chiqueiro deste país que nós não intervimos. Esse é que é o problema. Nós não vamos chegar a pacto nenhum porque não há forças em Cabo Verde. Mas, mais uma vez, se eu, quando chegar às eleições, eu disser ao constituinte de não sei das quantas, de uma ribeira esquecida, vou-lhe fazer uma estrada. Você vota em mim, eu vou-lhe fazer uma estrada. Esse coitado nasceu numa ditadura colonial, cresceu no Partido Único e só agora é que vive em democracia, numa democracia disfuncional. Portanto, ele não tem referências culturais para perceber qual é o seu poder enquanto cidadão. Ele agradece tudo, como sempre, durante gerações nós agradecemos, como se fosse uma dádiva do poder. Mesmo quando recebe o mais básico. O mais básico, uma estradinha, um Água, calcetamento, energia. uma água, uma energia. É uma dádiva. O problema fundamental da nossa democracia disfuncional é que o próprio cidadão não cresceu como um cidadão norueguês, como um cidadão belga ou holandês, em 300 anos de democracia, onde cada geração sabe exatamente qual é o poder que cada cidadão eleitor tem. Muito bem, Avelino, enfim, a Rosário da Luz vê uma impossibilidade prática no pacto de regime, ela já explicou porquê, então diga-me como é que podemos resolver isso. A comunidade social não tem tanta força assim para impor uma agenda. E o pior é que eu concordo com ela, José Mário. Eu não disse o contrário, eu disse que o ideal seria que houvesse um acordo, uma espécie de pacto de regime de muito longo prazo, com objetivos e com metas, e que isso independesse de partido que suporta o governo. Agora, eu não disse que há essa possibilidade. Não há essa possibilidade porque a nossa democracia não cresceu, não chegou ao estágio em que permitiria isso. Portanto, José Mário, eu queria focalizar um bocadinho na grande injustiça que existe em termos de distribuição de rendimentos pela via do salário aqui em Cabo Verde, sobretudo nos últimos anos, não é? Portanto, os meus colegas poderão corrigir-me em termos das atualizações salariais que terão existido nos últimos anos, mas eu queria trazer só um elemento. Portanto, a inflação é um elemento determinante para a fixação dos aumentos das atualizações salariais, não é? E neste momento estamos entre 8% e 10%, é isso? Estamos em 7% e quase 8% de inflação, mas se nós somarmos, se nós fizermos o somatório da inflação, ou seja, a inflação acumulada desde 2015 até este momento, temos na sua totalidade uma inflação acumulada de 12,3% mais ou menos. Mas se nós detalharmos essa inflação em função das categorias de bens e serviços, em função do consumo por extrato social, porque uma pessoa com baixo rendimento não gasta no lazer como uma pessoa que ganha 550 ou 600 contos. Portanto, na sua totalidade, a inflação acumulada é de 12,3%, mas quando vamos apenas à categoria de produtos alimentares essenciais, portanto, a inflação acumulada é de 20,4% desde 2015. E quando vamos aos transportes, portanto, a inflação acumulada é de cerca de 22,5%. E quando vamos à saúde, aos serviços de saúde, é de 17,8%, 17,7%. Portanto, são os bens e serviços indispensáveis e que a população pobre, por mais que ela seja pobre, tem necessidade de consumir, porque tem que comer, tem que deslocar
e tem que ter serviços mínimos de saúde, e são essas categorias de bens e serviços onde a inflação foi maior e onde as atualizações não têm minimamente cobrido, portanto, a inflação de facto a vir. Portanto, eu entendo que uma política de rendimentos, quer do governo, e eu gostaria que houvesse uma política de rendimento de Estado independe de partido político e independe do governo. Portanto, mesmo sendo do governo que dependesse do partido que esteja no poder, que levasse em conta, pelo menos, aquelas populações que têm níveis de rendimento muito baixos, porque não são apenas estatísticas, são pessoas humanas que têm necessidade de bens e serviços mínimos e que não são minimamente suportáveis com rendimentos de 6 mil escudos ou de 14 mil escudos. Eu vou lhe dar só um pequeno exemplo, permita-me. Eu sou padrinho de uma jovem, mãe de 4 filhos, que é deficiente, portanto, que sobrevive com uma pensão mínima. Portanto, para ela, deficiente, mais os 4 filhos, 2 dos quais já em idade escolar, e que portanto, não consegue ter outro complemento para além da pensão mínima, porque ela está numa situação relativamente melhor do que outras pessoas que recebem pensão mínima, portanto, e que sim, essas pessoas recebem algum complemento, mas ela não sobrevive. Portanto, as 5 sobrevivem, não conseguem de facto sobreviver, porque há outras mãos alheias que lhes ajudam. Portanto, com um salário mínimo, 5 pessoas aqui em Cabo Verde. Portanto, é uma responsabilidade do Estado que o Estado não pode ignorar. Muito bem. Amílcar, vou parar ainda um bocadinho nessa questão da política dos rendimentos. Enfim, há interesses corporativos bem instalados, enfim, que vão dificultando a resolução ou sim, é começar pelos próprios partidos políticos. O avanço para uma política de rendimentos mais eficiente. Enfim, estamos numa situação, enfim, como resolver isso? Não, eu creio que falta diálogo. Nós temos que ter um diálogo menos formal, um diálogo menos redondo, um diálogo mais objetivo em relação a essas questões. Por exemplo, eu lembro do Dr. Olavo Correia na Câmara de Comércio a conversar comigo sobre essas questões. Enquanto oposição, ele ia participar nas reuniões da Câmara de Comércio e ele comentava isso, do Estado ser um Estado rentista, um Estado que vai buscar rendimento em todas as fases da atividade económica. Você importa, o Estado tributa, você vende, o Estado tributa, você paga salário, o Estado tributa. O Estado é um Estado rentista. Mas o Estado tem que arranjar dinheiro em algum lugar, Amílcar. Tem que realizar obras sociais, escolas, estradas, etc. Com certeza. Com certeza. Mas aí é que está. O Estado também cria atração para o investimento externo e depois simplesmente tem uma postura quase que servil em relação ao investidor externo. Dá tudo. Eu estive a falar com uma amiga em Angola. Ela disse, sabes que aquele negócio do petróleo já avançou. Nós estamos a perfurar o 3º poço agora. Isso é uma política de rendimento. Obriga o Estado, porque Angola liberalizou a economia, mas disse no setor do petróleo, para investir tem que ser com angolanos. Portanto, o Estado cria oportunidade de negócio para um cidadão ganhar dinheiro na sua terra. Como é que os cabo-verdianos estão a ganhar dinheiro com o turismo? Nós não temos petróleo, temos turismo. Mas como é que nós estamos a ganhar dinheiro? Estamos a sobreviver, estamos a ganhar salário. Mas não estamos a tornar-nos milionários porque temos turismo em Cabo Verde. Muito pelo contrário. O Estado não obriga os hotéis a pagar um salário condigno obrigam a pagar um salário minimamente digno. O chique em Cabo Verde, Amílcar, passou a ser facilitar o máximo o estrangeiro e dificultar o máximo o nacional. Em todas as categorias, infelizmente, e em todas as esferas da atividade. Mas repare, quer privado, quer no público. O Código Laboral é um instrumento de redistribuição da riqueza, mas na forma como está feito, com uma mentalidade rentista, o Código Laboral prejudica-nos a todos. O que é que os hotéis no Sal fazem? Empregam uma arrumadora, uma funcionária por 3 meses, despede e gera um novo contrato. É legal. Não há nenhum dispositivo no Código que o impeça de fazer isso.
trabalha com ciclos, portanto, na época baixa despede o pessoal e depois na época alta contrata o pessoal. Mantém como pessoal, portanto, a nossa legislação, quando o funcionário trabalha mais de 3 meses com o operador, o contrato torna-se automaticamente renovável. Sim, mas isso é uma lógica que funciona para grandes empresas, não é uma lógica que funciona para pequenas empresas. Então, há um problema grave na forma como a nossa lei, portanto, o Estado é rentista, os partidos políticos sabem disso, mas não assumem, não há um diálogo sobre essa questão. Então não há consenso. Mas a sociedade tem que começar a falar nisso, a começar a questionar. Não, como é que não é possível ter um salário de 30 contos em Cabo Verde? Há uma N desculpas para não haver esse aumento. Mas esse aumento é possível se nós formos mexer no orçamento. Se nós diminuirmos as benesses. Messi, eu gostaria de primeiro pegar naquilo que o Avelino disse, que não são estatísticas, são pessoas. Quando essa pessoa tem que sobreviver com aquilo que o outro gasta em telemóveis numa semana, nós estamos a falar de pessoas. Mas é irrealista esperar que isso mude. Porquê? Quando o governo, em 2016, ele prometeu um governo enxuto. Um governo que seria de acordo com o enxuto de Cabo Verde. Foi aumentando na primeira legislatura, no primeiro mandato do MPD, e em 2021 inaugurou um governo com 28 gabinetes. Não só 28 ministros, todos os assessores desses ministros, as contabilistas, de cada gabinete, o carro, a gasolina, os telemóveis, 28 gabinetes. Isto, um partido que fez uma campanha baseada em vamos ter que baixar a dívida pública. Como é que tu ganhas umas eleições, com dívida pública lá em cima, um Estado que tem fontes extremamente restritas de receitas, nomeadamente via tributação, e tu metes 27 gabinetes no governo do Estado em plena pandemia? Como disse o Amílcar, é possível um reajuste do orçamento para pagar no Estado um salário mínimo de 30 contos. Mas se isso fosse possível com o governo que nós temos, à partida essa malta não teria metido 30 pessoas no governo, pago todos esses gabinetes com a dívida pública onde ela está e com as nossas restrições em termos de receitas do Estado. Portanto, é óbvio, quando eles entram lá no primeiro dia e anunciam 28 pessoas, eu tenho um amigo que diz que é o governo FAIM, ou seja, Frente de Alta Intensidade de Mão de Obra Governamental. Porquê? Porque ele não poderia fazer uma campanha sem essa gente toda. E não poderia dar nada a essa gente sem ser como disse o Amílcar, uma remuneração do Estado. Portanto, o que nós temos que parar de dizer é que deveria, poderia, seria e como. Como é que o Estado vai ser? O Estado não vai mudar. Quem é que o vai mudar? Somos nós. Como? Se a maioria da população... Esta pergunta que eu estou a fazer. Como? Se a maioria da população não tem raízes intelectuais e culturais democráticas, não conhece o seu poder como cidadão, como? Para mim é a única questão que interessa. Deveríamos ter uma política de rendimento? Sim. Não poderíamos ter estas injustiças? Sim. Claro. Como? Muito bem. Avelino, diga-me uma coisa. O facto é que nós temos poucas fontes alternativas aos rendimentos que nós já temos. Ou seja, o que eu quero dizer é que no nosso caminho, em busca de rendimentos alternativos, está sempre o Estado. Ou seja, o Estado é o dono dos dinheiros, toda a nossa atividade acaba por desembocar justamente junto ao Estado, o que inibe, de alguma forma, essa crítica social, esse desencadear de um movimento no sentido de anulação desse tipo de coisas, conforme está a querer dizer a José da Luz. A alternativa existe, tem de existir, não é? Portanto, o privado tem que funcionar, quer o privado empresa, quer o privado cidadão. Portanto, a cidadania tem que funcionar. E permita-me fazer um pequeno desvio em relação àquilo que disse a Rosário, de que a cidadania tem que funcionar para que o cidadão perceba do valor que o seu voto e do seu papel na fiscalização do funcionamento do aparelho do Estado, para que nós possamos ser respeitados por aqueles que são nossos funcionários e quando votamos neles para serem nossos representantes, quer no Parlamento, quer no Governo.
Portanto, de certa forma, eu entendo e compreendo, de certa forma, inclusive, que nós temos o político que nós merecemos, porque nós votamos neles. E esses políticos saíram do seio dessa sociedade de que nós fazemos parte. Portanto, somos nós, a cidadania, nós cidadãos, que temos que fazer, nomeadamente utilizando os órgãos de comunicação social, que infelizmente têm sido cada vez menos competentes e isentos naquilo que fazem, mas felizmente são bastante bem compensados pelas redes sociais, que hoje permitem fazer e complementar muito a comunicação social. Portanto, fazermos essa cidadania. Eu entendo que tem que ser não pode ser uma corrida de velocidade, tem que ser uma corrida de maratona e tem que ser uma corrida de estafetas. Portanto, uns fazem e conseguem algum resultado, algum progresso durante algum tempo, chegam outros e levam mais para adiante. O que não pode ser é termos uns que adiantam e nós regredimos mais tarde. Faz-me lembrar uma expressão muito conhecida, que é dar um passo em frente e 2 atrás. Portanto, nessa perspectiva estaremos sempre a regredir. Muito bem. América, queres comentar isso? Ou queres... Não, nota, o Estado aumentou 1.000 escudos no salário mínimo para começar a valer a partir de 2024. Entretanto, nós estamos a ter 8% de inflação anual. Portanto, isso não é uma conversa séria de distribuição de rendimento. E o que parece, como é que nós vamos resolver isso? Os sindicatos em Cabo Verde deixaram de ter o peso que tinham no passado. Os sindicatos estão fragmentados entre si, não conseguem chegar a consenso, brigam entre si e perdem. Foi o que aconteceu no Conselho de Concertação Social. Não houve uma união de forças entre os sindicatos. Não há. O Estado também tem outros mecanismos. Tem, por exemplo, compras públicas. Se o Estado, por exemplo, troca lâmpadas e precisa de alguém para trocar lâmpada, o Estado tem um mecanismo que permite que 30% de todas as compras do Estado sejam direcionados para micro e pequenas empresas. Muito bem. Onde é que está essa verdade? O mecanismo é tão complexo que as micro e pequenas empresas não conseguem se candidatar e, portanto, o mecanismo não funciona. Compras públicas não funcionam. Portanto, todos os mecanismos existem, mas não estão a funcionar, e os partidos políticos, enquanto estão na oposição, são capazes de reconhecer que o Estado é rentista, que é uma política colonial, é uma política que o Estado colonial implantou em Cabo Verde há muito tempo, e que as leis em Cabo Verde eram assim, as leis em Angola eram as mesmas, e o processo de mudar essas leis tem acontecido a conta-gota. Em Cabo Verde há muitas leis de 1800 que já, na parte comercial, que já foram extintas, mas mesmo assim o modelo é o mesmo. Portanto, o Estado não tem que ser rentista. O Estado, nos Estados Unidos, não tributa o lucro das empresas, tributa o lucro do cidadão, mas não tributa o lucro das empresas. Portanto, o Estado não precisa ser rentista. Essa desculpa do que o Estado tem que ir buscar, o Estado tem um modelo, esse é um modelo rentista. Há outros modelos que o Estado pode explorar em Cabo Verde e gerar oportunidade para o privado. Portanto, nós falamos da outra vez sobre as TICs. O lucro não existe. O lucro está todo na esfera do setor público. Então, se o Estado não permite que o setor privado aceda o lucro, então o rendimento está totalmente associado a ser empregado e a ser político e a estar na esfera do Estado, onde você recebe muito mais do que você recebe como empresário. Mas, José Mário, permita-me... Isso é que é uma contradição. Eu entendo que o rendimento em Cabo Verde ele é baixo no geral, mas sobretudo é um rendimento muito injusto. E a economia não cresce com a grande massa, digamos, da população com rendimentos baixos e uma pequena quantidade com rendimentos exorbitantes. Portanto, tem que haver uma justiça e tem que haver, por isso que eu insisto nessa de haver objetivos e haver metas de longo prazo para a política de rendimento associado à produtividade para que a economia possa crescer. Sim, tem que haver consumo. É o consumo que faz a economia crescer. E para haver consumo é necessário rendimento. Portanto, sem rendimento não há consumo. Se houver uma
se houver objetivos e houver meta de longo prazo de rendimento e de produtividade, sim, portanto, a prazo a economia crescerá porque o próprio consumo estimulará o crescimento. Muito bem, mas não comentaste a tal dificuldade do cidadão bater-se de frente com o Estado, que é o dono dos dinheiros? Não, o cidadão não enfrenta o Estado porque o cidadão está partidarizado, está dividido em função de partido e não em função dos seus interesses. E ele sabe que posicionar-se do lado do seu partido pelo menos lhe permite que quando o seu partido esteja no poder, ele esteja beneficiado. Quem não está nem de um lado nem do outro está permanentemente prejudicado. Então é preferível pelo menos conjunturalmente estar bem do que permanentemente mal. Vais comentar isso, Rosário? Ou queres-me fazer a correlação entre essa crise de rendimentos e a imigração? Imigração. Sim. Gostaria de começar por um e fazer por outro. É o seguinte, quando nós dizemos que temos que ter uma política de rendimento, mais uma vez eu pergunto como. Porque nós podemos olhar para um bando de árvores e dizer esse terreno podia ser muito fértil, mas antes temos que tirar as árvores daí. Nós temos que mudar esse sistema para que comecemos a falar sobre uma política de rendimento. Agora, também nós temos que perceber porque é que o Estado é assim. Eu acho que parte do como é o entender porquê. O Estado de Cabo Verde tem duas fases. Tem a fase do Partido Único e tem a fase da democracia. E quando o Amílcar referiu aqui muitas vezes que o Estado já teve uma política de rendimento. Mais clara. A política existe. Não só, já teve uma mais clara e incluindo coisas que tu não comentaste. Por exemplo, políticas de vacinação. Em termos políticas de proteção materna e infantil. Essa senhora deficiente que tem 4 filhos, de certeza que não foi objeto de um investimento adequado na zona de proteção materna e infantil. Porque nenhuma mulher da elite deveria ter mais do que 3, quanto mais uma deficiente pobre com 4 filhos. Onde é que estava o Estado de Cabo Verde que apanhou uma população completamente ignorante, saída e incapaz, saída do colonialismo, e não convenceu uma mulher deficiente que não era do seu interesse ter 4 filhos? Não com força, mas com clarificação, com educação na escola, no PMI, quando ela teve o seu primeiro filho, se calhar aos 18 ou 19 anos. Portanto, nós temos que perceber que esta política só existia porque o Estado sentia-se seguro. As pessoas falam, pais da democracia, instituímos a democracia, e esquecem-se que para um povo pobre e ignorante, a democracia é um risco, porque qualquer macaco pode obrigar o povo a votar nele porque ele não tem uma proteção intelectual e cultural que lhe impeça de ver as mentiras que lhe são dirigidas. Portanto, agora, com a imigração, é óbvio que nós vamos imigrar. Cabo Verde parou de ter grandes fomes na década de 50 porque o povo imigrou. Cabo Verde não tem grandes fomes no momento atual porque nós recebemos ajuda externa. Essa ajuda externa está a baixar 8% de inflação, quando ao longo de, 20 anos ela foi de uma média de 1 e tal, 2%, e nós tínhamos uma taxa de inflação controladíssima. Agora, por razões que não nos dizem respeito, nós temos que importar 8, 12% nos alimentares, por exemplo. Foi o que disseste. Sim. Como é que as pessoas não vão simplesmente começar a fugir, assim como fugiram na década de 50? Para a Holanda, para os Países Baixos, para os Estados Unidos, como é que é óbvio que elas vão começar a fugir. Agora, o que nós deveríamos de exigir do nosso governo é, no mínimo, o cuidado da sua própria imagem, não é? E não fazer papelões como pedir que os cabo-verdianos não fujam, que nós temos um país que está na boa e que vos vai empregar a todos, e os 45 mil que eu prometi em 2016 já está quase tudo pronto. Nós temos que entender, nós temos que parar de cair na demagogia dessa gente e entender de facto o que é que está a acontecer. Agora, só mais uma coisa. Quando nós falamos que o Estado é rentista e que choca de frente com o empresário, isso é verdade, mas não é por burrice. É burro noutras coisas, mas não é por burrice. O que é que acontece? É que se a maioria da minha... Tu, o Amílcar e o Avelino têm hotéis que empregam 70% da população com INPS, com um salário justo e com condições de reforma.
quando eu quiser pressionar esses trabalhadores para votarem em mim porque eu lhes vou dar uma estrada, eles dizem, vai a fava, meu. Eu ganho bem, eu não dependo de ti e tu vais fazer aquilo que eu mandar porque eu sou um tipo independente e vou berrar se eu não tiver uma estrada à porta de casa. Portanto, durante 15 anos e agora mais de 30, o Estado manteve o setor privado refém do seu interesse em dominar a maioria da população. Não foi por acaso. Deixa-me ouvir. Amílcar, há aqui uma fuga ou... Não, mas porquê é que esses rapazes podem falar mais do que eu sem tu interromper? Isso é que eu gostaria de saber. Explica-te ou então permite-me. Eles são residentes. Não, precisamente, a visita deveria ter mais tempo, ou não? Bom, ou também, é um clube de rapazes e eu vou-me embora. Lá também estou de acordo. Então, trata de estar de acordo mesmo. Este teu argumento aqui é muito forte. Sim, os visitantes devem ter... Mas note, bom, vocês resolvam isso. Eu ia dizer é que o rendimento que os cabo-verdianos dependem, essencialmente, não é do salário mínimo. Essa juventude, que é a geração TikTok, para ganhar um salário mínimo, eles ganham muito mais de outra forma. Portanto, não vão ganhar um salário mínimo. Ou vão para fora, ou arranjam formas muito esquisitas de arranjar dinheiro, mas fogem a essa realidade. Portanto, eu vejo é que nós temos uma sociedade armadilhada. Os partidos políticos dominam a sociedade, desde associações de bairro aos sindicatos, está tudo influenciado pela classe política. Então não há espaço para um diálogo sério sobre a sociedade civil tem que fazer a sua parte, como disse a Maria. Eu ouvi o vice-primeiro-ministro praticamente a assumir que, portanto, que Cabo Verde, de forma orgânica, vem sobrevivendo através das remessas dos imigrantes. Os imigrantes é que trazem dinheiro para pagar escola, para comprar carro, para fazer casa. Portanto, isso não depende do governo, não depende de decretos ou incentivos que o governo possa estar a gerar. É uma forma orgânica. As famílias trabalham para suprir as suas necessidades e vão sobrevivendo. Mas isso qualifica a atual política de rendimento que nós temos em Cabo Verde como um grande descaso. Você tem um descaso total para quanto é que as pessoas estão a ganhar. E você faz a sua política de endinheirar a elite. E, portanto, assim vamos. Deixa-me ver. Avelino, a imigração configura-se como um tubo de escape, uma fuga, ou vês aí uma coisa boa? De curto prazo é um tubo de escape que dá satisfação ao governo. Portanto, eu não tenho dúvidas porque o governo já não tem que se preocupar com 45 mil postos de trabalho que prometeu. Sim, mas dá às famílias também. Dá também às famílias. Portanto, quando eu digo portanto, a solução de curto prazo para o governo é precisamente porque o governo deixa de sentir aquela pressão social da juventude desempregada, não é? Mas também dos familiares, porque há sempre uma receita que vem e que ajuda, portanto, no rendimento. Mas isso não é política. Isso acontece de forma orgânica. Óbvio que não é política. Precisamente. Porque não há política. Se houvesse, não havia 27 pessoas. Precisamente por isso. Portanto, eu acho que eu não sou contra a imigração, pelo contrário. Eu acho que nós não temos, pelo menos a médio e longo prazo, quando eu digo longo prazo, eu digo daqui a algumas décadas, nós não temos alternativas a alguma imigração. Mas agora, é um cartão vermelho à política pública. Exatamente. A quantidade. O abandono dos jovens tem que ficar preocupado. O que é que a política pública está a fazer efetivamente para reter a população? A quantidade de saída de jovens, sobretudo, portanto, a imigração em massa é claramente um cartão vermelho à política pública existente em Cabo Verde. Agora, nós não podemos ignorar de que vivemos num mundo global. E viver num mundo global pressupõe competir, ter capacidade de competir aqui em Cabo Verde com a mão de obra que está nos Estados Unidos ou no Israel ou em França. Pois, mas temos então, aí também. Se nós não conseguirmos competir
aqui dentro, então a mão de obra vai sair e está a sair e o setor do turismo vai ficar gravemente penalizado se não houver uma tomada de consciência. Vamos importar mão de obra, mas vamos perder a produtividade, porque vamos deixar os melhores saírem para ir produzir lá fora e ter mais rendimento e ficar empregados apenas com os piores ou os não qualificados. A Rosário da Luz disse um bocadinho uma coisa, mais uma coisa interessante que tem a ver com a dificuldade de produção nacional dos nossos trabalhadores, sobretudo os públicos. Me parece que às vezes o salário do funcionário público é uma coisa dele. Se quiseres que ele trabalhe um pouco mais, tens que dar, se calhar, um subsídio para ele poder trabalhar ainda mais. Claro. Não só porque ele entra lá e fica lá para sempre, independente de qualquer incompetência ou competência que ele possa ter, mas porque, na realidade, ele entrou lá porque era amigo do partido. Desde o chofer à servente, a cada nova eleição, há um novo influxo de contratações do Estado, que agora está cada vez mais a arrebentar e já não podem ser quadros, têm que ser renovados a cada 3 meses, mas ela continua a existir. Mas então, como é que queres que tenhamos rendimentos se temos esse tipo de funcionários? Como é que exatamente não temos? Eles não são baseados na competência. Eu acho que os senhores não estão a prestar atenção na realidade, que é o seguinte: nós não vamos ter uma política do Estado. Se tivéssemos, eles não metiam lá 28 pessoas à partida. Uma pessoa aparece na tua casa com uma pistola na cabeça, tu deduzes que essa pessoa não é teu amigo. Nós temos que ser mais inteligentes na leitura dos sinais. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de comentar, que é um ponto fundamental que foi levantado pelo Amílcar, que é a economia informal. O Estado... Tens 2 minutos, Rosário. Já vamos acabar, sim. Tá bom. Depois dou-te 1 minuto para fechares o debate. Ok. É o seguinte. O Estado tem... o Estado apela à economia informal. Valida os lavadores de carros, põe em zona VIP para estragar a zona toda. Porquê? Porque não tem opções para eles na economia formal. Parte vai ser lavador de carro, parte vai ser rabidante, parte vai ser traficante e prostituta. Portanto, quando nós não temos uma economia formal capaz de absorver a juventude, nós estamos a arriscar a um elemento de informalidade criminosa óbvia na sociedade. Ou seja, não é apenas uma questão de rendimento em emprego, é uma questão de saúde social generalizada. Portanto, nós não podemos falar da economia como se fosse só a economia regulada. Nós temos que entender a economia como todo que cada cabo-verdiano faz, legal ou não legalmente, para sobreviver. Muito bem. Avelino? Se não, eu lanço uma última questão, gostaria de começar por ti. Não, eu tinha para acrescentar, porque, na verdade, a política de rendimento não está explícita, não define metas, mas teria que... Portanto, eu vejo uma política de rendimento como algo sério, algo consensual, que a sociedade, não só os partidos políticos, debatem e vamos criar, então, uma política de rendimento. E essa política é catalisadora. Portanto, vai afetar o que o Estado decide para a agricultura ou para as ITs ou para a economia informal. Portanto, é quase que uma visão integradora das políticas que o Estado tem em mãos, desde a política económica, a política social. Portanto, eu não posso dizer que o Estado não tem uma política de rendimento. O Estado tem. O Estado paga pensão social para pessoas que não contribuíram. Exatamente, mas a política de rendimento não é uma política somente de acabar com a pobreza, é uma política de gerar riqueza e de distribuir riqueza de forma equitativa para que daqui a 20 anos Cabo Verde seja um país com rendimento médio, por exemplo, de $10.000 por habitante. E isso é que seria, portanto, ter um engajamento coletivo da sociedade para nós sairmos da miséria, não para não ficarmos estagnados e termos mais asfalto, mas em princípio termos as mesmas fragilidades que a pandemia revelou. Deixa-me lançar-vos uma última questão. Vou começar por si, Rosário da Luz. A secretária-geral da UNTCS, na reunião de concertação social, disse uma coisa também que me parece interessante. Ela referiu-se a pessoas que têm um vencimento de 1 dígito, foi a expressão que ela utilizou. Temos pessoas com salários de 2 dígitos e agora, o caso mais recente, pessoas com salários de 3 dígitos e com o risco de chegar a 4 dígitos, ainda que pontualmente. Isso é execuível em Cabo Verde? Isso, obviamente, é execuível, tanto que está a ser feito.
não vai ser feito sem custos, sem criminalidade, sem prostituição, sem tráfico de drogas e sem trabalhadores informais, sem qualquer tipo de cobertura de saúde ou reforma. Mas está a ser feito. Agora, quanto à senhora Joaquina Almeida dos sindicatos e ao senhor José Manuel Vaz, é aí que nós vemos o falhanço dos sindicatos. Os dois disseram coisas radicalmente diferentes. Não vais bater nos sindicatos, não é? Hã? Não vais bater nos sindicatos? Vou bater muito nos sindicatos. Eles disseram coisas radicalmente diferentes, como se estivessem a representar dois universos laborais claramente diferentes. Então o que é que isso significa? Que nenhum deles está interessado nos trabalhadores que representam. A Joaquina Almeida fez um drama sem fim, é absolutamente imoral, ai meu Deus, vamos cair todos. E o outro disse, não, é normal. Portanto, nenhum deles estava a falar a verdade e nenhum trabalhador deveria votar neles. Avelino, esta questão última. Repita, por favor. Enfim, estamos a correr risco de ter setores com salários de 4 dígitos e setores com salário de 1 dígito. Na verdade, já temos. Se considerarmos cidadãos estrangeiros que prestam serviços aqui em Cabo Verde e que são remunerados, portanto, com base no rendimento nacional bruto, portanto, há cidadãos estrangeiros com salários de 4 dígitos aqui em Cabo Verde, por mês. Portanto, quando eu falo de 4 dígitos, estou a falar com salários superior a 1.000 contos mês. Portanto, há, sim, esses salários e há pessoas com rendimentos portanto, de 1 dígito e 1 dígito quase que a meio, porque estamos a falar de pensão social de 6.000 escudos, portanto, o mês. Daí a razão pela qual eu fiz logo no início, digamos, eu alertei para a injustiça do rendimento, da distribuição do rendimento aqui em Cabo Verde, que não vai ser fácil, infelizmente, corrigir nos próximos anos. Amílcar, 30 segundos, chega-te. Não, eu creio que eu já fiz os meus pontos. A política de rendimento é uma política de Estado, não é uma política do MPD no PICV. Não é uma política que tem que ser determinada pelo Primeiro-Ministro, é uma política que tem que ser socializada e debatida mais a nível da sociedade, com os sindicatos, e é uma política que deve nortear portanto, a supervisão da utilização dos mecanismos públicos, como a segurança social, a tributação do lucro, portanto, todos esses instrumentos estão ao serviço da política de rendimento. Muito bem, e pronto, os ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva, hoje com uma edição especial. Tivemos uma convidada, Rosário Luz. Rosário Luz, agradeço mais uma vez a tua presença. Foi um grande prazer. Avelino Bonifácio, Amílcar Monteiro estiveram também aqui connosco, ajudaram-nos a entender esta política de rendimento aqui em Cabo Verde. Na técnica, Érica Santos, Tiago Ribeiro, Ivandro Mendonça, José Mário Correia na condução deste debate. De todos nos despedimos, até a próxima edição deste programa. Mocinhos, gorda, mocinhos, tempo de muda. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.